Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais um poema do livro Alguma Poesia. Mas antes disso, solta a vinheta. Olá, pessoal. O poema de hoje intitula-se Explicação, lá do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos primeiro aqui a leitura do poema, depois eu faço alguns comentários, tá bom? Explicação. Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo serve. Para louvar a Deus como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos é que faço meu verso. E meu verso me agrada. Meu verso me agrada sempre. Ele, às vezes, tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre, sou até muito triste. A culpa é da sombra das bananeiras de meu país. Esta sombra mole, preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Estou no cinema vendo fita de Ruth Gibson. De repente ouço a voz de uma viola. Saio desanimado. Ah, ser filho de fazendeiro. À beira do São Francisco, do Paraíba, de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. E a gente, viajando na pátria, sente saudades da pátria. Aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. No elevador, penso na roça. Na roça, penso no elevador. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro, e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida, a vida está tão cara. E no fim, dá certo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou, senão poeta? Bom, evidentemente esse texto, eu vou voltar aqui para a gente poder retomar algumas passagens, é o que a gente pode chamar de metapoesia, né? Ele é a poesia falando sobre a própria poesia. Então, o processo metalinguístico está bem evidente aqui nesse texto do Drummond. E está contemplando, é a poesia contemplando a própria poesia. É a explicação, né, da poesia por meio da própria poesia. Então, o eu lírico está explicando aqui, né, o significado da poesia para ele, tá bom? E a relação dele com as palavras, né? Uma relação que é quase que amorosa, né? Uma relação de dependência também do eu lírico em relação à palavra e do poema, evidentemente, em relação a esse trabalho com a palavra. E aí ele diz que o meu verso é minha consolação. Então, o que o consola é justamente a poesia. A poesia é a consolação dele, mas a poesia também é o que lhe dá prazer. Então, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem a sua cachaça. Aquilo que lhe dá prazer também é a válvula de escape. Né? Se a gente pensar que a cachaça é álcool, né? E o álcool muitas vezes ele é consumido como uma válvula de escape. E para beber serve qualquer copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, qualquer um serve. O importante, na verdade, é você beber a cachaça. Como ele disse que o meu verso é a minha cachaça, então o que é importante é beber o verso. Tá? Então, o importante é a própria poesia. Repare que ele está jogando aqui com duas metáforas, né? Aliás, é a mesma, né? Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Então, ele está jogando aqui com duas metáforas em que a ideia de que a poesia o satisfaz, a poesia o alimenta, a poesia é a sua válvula de escape, acaba sendo marcante aqui na significação dessas duas metáforas iniciais, né? Para louvar a Deus, como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço meu verso. Então, repare, como o verso é o escapismo dele. Tá bom? Então, ele compara aqui, né? Para louvar a Deus e aliviar o peito. Quer dizer,
é a válvula de escape mesmo. Não é? Ele faz a poesia. Para queixar o desprezo da morena, então a infelicidade amorosa, para ele cantar essa infelicidade amorosa, ele também vai fazer a poesia. Para falar da vida, para falar do trabalho dele, é que ele escreve versos. E o meu verso me agrada. Porque se o verso o agrada, né, todos esses elementos que estão aqui citados anteriormente também o satisfazem de alguma maneira. Né? É uma visão romântica aqui, né? Principalmente porque é evasionismo de novo. Né? Como é que eu fujo dos problemas? Eu fujo por meio da minha poesia. Né? Meu verso me agrada sempre. Né? Ele repete essa ideia de que o verso realmente é a válvula de escape. Ele, às vezes, tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota. Repare, ele dá vida para o poema. O poema ele ganha vida fora das mãos do poeta. Mas o poema não dá cambalhota para o público, é para ele mesmo. Quer dizer, é aquela coisa, o poema dá uma virada, né, para ele mesmo. Então, a ideia seria de que ele está compondo e, de repente, ele vem uma proposta diferente daquela que ele vinha desenvolvendo. Então, o poema vira, ele muda, ele se altera, né, na sua composição, né, no seu movimento poético. Eu bem me entendo, não é? Então, assim, a cambalhota aqui, né, do poema é a cambalhota daquilo que ele está pensando, daquilo que ele está expressando. Então, ele se entende por meio dessa cambalhota também. E ele diz, não sou alegre, sou até muito triste. Né? Só pode dizer que sou poeta. A culpa é da sombra das bananeiras do meu país, esta sombra mole, preguiçosa. E aí, olha aqui uma referência à ideia do brasileiro preguiçoso. E a culpa de quem é? É da sombra mole. Então, a culpa é do calor. Né? Há dias em que eu na rua de olhos baixos para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Ele acabou de dizer na estrofe anterior que ele é até muito triste. Não sou alegre, sou muito triste, então por isso que ele chora. E aí ele vai falar do cinema, repare a interferência aqui de um elemento muito moderno para o início do século XX, né, que é o cinema, mas aí ele ouve a voz de uma viola e ele sai desanimado. Quer dizer, o cinema, ao invés de o distrair, ele acentua o seu desânimo, ele acentua a tristeza do eu lírico. Ser filho de fazendeiro, isso é o próprio Drummond. Né? Drummond era filho de fazendeiros. À beira do São Francisco, Paraíba, de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. Repare que ele faz a pausa, porque ele está sendo irônico. Porque se o córrego é vagabundo, né, essa sensibilidade poética, né, ela acaba sendo, muitas vezes, esvaziada. E é sempre a mesma sensibilidade. Claro que ele também lança para a gente aí a ideia de que existem alguns lugares comuns nos textos poéticos. Então, você vai falar, vamos supor aqui, do Rio São Francisco, do Rio Paraíba, né, ou de qualquer rio, você fala sempre da mesma maneira, né? Você não altera o processo criativo, o processo poético criativo. Né? E aí ele vai começar um elogio meio que irônico ao Brasil. E a gente viajando na pátria sente saudades da pátria. Por quê? Porque a pátria vai perdendo a sua identidade. Tanto que ele vai falar de casa de 9 andares, depois ele fala na casa colonial. Né? A casa de 9 andares é interessante, é moderna, mas a casa colonial, que era antiga, também era interessante. Então, há um registro aí de que a nossa história ela vai se dissolvendo a partir do momento em que algumas construções de passado são substituídas por construções modernas. Né? No elevador, penso na roça. É interessante, olha só, de novo, o mecanismo, modernidade, né? O elevador remete à modernidade, remete também à ideia de cidade grande, e remete aqui, ó, a essa casa de 9 andares. Tá? Já tem 9 andares, provavelmente não vai ter um elevador. Né? No elevador, penso na roça. Onde é que está essa roça? Essa roça está aqui, olha, na casa colonial da fazenda. Tudo bem? Então, ele retoma as duas ideias anteriores por meio de 2 ingredientes, o elevador e a roça. Na roça, penso no elevador. Então, quando eu estou na cidade, eu penso no campo. Quando eu estou no campo, eu penso na cidade. E repara uma coisa aqui, note que o Drummond está se valendo de um recurso que a gente chama de quiasmo, ou quiasma, como você preferir. Né? Porque eu vou juntar o elevador com elevador, né? Roça com roça. Então, eu faço um cruzamento aqui entre os versos, eu faço um X. Né? Isso a gente chama de quiasmo. Quem me fez assim foi minha gente, minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Há uma cumplicidade entre a maneira como ele é e a pátria, e a terra onde ele nasceu. Né? E ele gosta disso.
Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. Então, se suspirar pela Europa é uma burrice, o bom é suspirar por quem? O bom é suspirar pelo Brasil. Então, não vamos suspirar pela Europa, suspiremos pela nossa pátria, suspiremos pelo Brasil. E aí você tem uma vertente meio nacionalista. Mas lembre que o nacionalismo dos modernistas, ele é um nacionalismo crítico, tá legal? Não é aquele nacionalismo fanista, típico dos românticos, tá? E aí ele vai falar das atrizes, né, de pernas adjetivas que passam a perna na gente, né? Mas aí depois ele vai falar que aqui no Brasil a gente também passa a perna um no outro, só que a diferença é que aqui no Brasil a gente sabe quem é que vai te passar a perna, né? Ele coloca aqui embaixo, ó. Aqui ao menos a gente sabe que é tudo uma canalha só, então todos nós brasileiros somos canalhas, né? Lê o jornal, e olha só, uma coisa super atual, mete a língua no governo, queixa-se da vida que está tão cara, que são coisas que a gente está vivendo. Nós estamos em 2021, né? E nessa altura do ano que nós estamos, eu estou fazendo esse vídeo hoje no dia 2 de setembro de 2021, todo mundo está metendo a língua no governo, todo mundo está se queixando da vida, e a vida está muito cara. Mas, no fim de tudo, acaba dando certo. Né? Quer dizer, no Brasil as coisas não são melhores que na Europa, mas elas pelo menos são mais as claras. A gente sabe o que está acontecendo, né? A Europa te engana. E aí ele termina, né? Se meu verso não te deu certo, foi seu ouvido que entortou. Repare, ele joga a culpa para você, ele está sendo hostil com o leitor. Ele atribui ao leitor a responsabilidade de um certo descompasso, né, entre o texto e a leitura dele. Isso me lembra um pouco Machado de Assis, né? Porque você tem no Machado, ele chega a dizer, se você não entendeu o meu livro, a culpa não é minha, a culpa é tua. Né? É o capítulo senão do livro, que a gente tem lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Em que ele joga a culpa para o leitor. Ele diz, o meu estilo de escrever, é o Brás Cubas, né, o narrador do Memórias Póstumas, o meu estilo de escrever é como o caminhar dos ébrios, dos bêbados. Guia na direita, guia na esquerda, escorrega, cai. Então ele diz, olha, se você não entendeu o meu livro, o senão, o defeito do livro és tu, leitor. Aqui é basicamente a mesma coisa. Se meu verso não deu certo, o defeito és tu, leitor. Eu não disse ao senhor que não sou, senão poeta. Você quer que ele diga coisas lógicas, claras, mecânicas? Não, eu sou um poeta. E o poeta, o que o poeta vai fazer? O poeta, ele vai desenvolver todo um trabalho com a palavra que vai muito além daquele sentido denotativo da palavra que a gente encontra nos dicionários. Né? Ser poeta significa trabalhar a poesia. Aliás, poesia vem de poieses. Poieses é o exercício que você faz com a palavra. E isso ele fez muito bem nesse texto, explicou muito bem o que é a poesia dele. Tá bom? Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas eu espero ter te ajudado. Se possível, curta o canal, indique aos amigos, eu agradeço imensamente e a gente se encontra em breve para encerrar essa nossa leva de poemas do livro Alguma Poesia. Fique bem e até a próxima.